Fernanda Teodoro levantou a mão, pode falar. Então, estamos com a Ana do Armindo, a Thaís de Maravilha, Eduardo, da UBS Aquiles, Camila, da UBS Padovani, a Carla, da UBS Marabá, Heloísa Villanova, Fabiane, do Ideal, a Carla, do Mr. Thomas, Lauana Irerê, Lauana Irerê, Jane Lerroville, bom, quem puder ir se apresentando aí, meu nome é Beatriz, eu sou médica de família e comunidade, já trabalhei com alguns de vocês aí que estão aqui hoje, e hoje a gente vai conversar sobre cuidados paliativos na atenção primária. Esse encontro tem como previsão de duração mais ou menos 1h30, tá? No máximo 2 horas, mas acho que não vai dar tudo isso. No final do encontro, a gente vai mandar um formulário do Google para contar a presença e para perguntar algumas coisas da realidade de vocês aí. Vocês podem demorar um pouquinho para responder, não precisa responder hoje já, pode ser até o final da semana, tá? E aí eu vou mandar o link no final do encontro. Enquanto eu estiver apresentando, eu vou estar com a tela cheia, então eu não consigo ver vocês. Então, se alguém quiser falar, pode abrir o áudio, perguntar, e a gente vai conversando juntos, tá bom? Vou começar, então. Então, hoje nós vamos ter um encontro pela manhã, e amanhã à tarde vai ter um outro encontro igualzinho a esse. A gente só fez 2 horários para todo mundo conseguir participar. Então, vamos lá. Peraí que tá entrando bastante gente agora. Pessoal que está entrando agora, nós vamos começar a falar sobre cuidados paliativos na atenção primária. Vai durar mais ou menos 1h30. Vai ter um formulário de presença e de observações no final do encontro, que aí é necessário preencher para ter a presença de todo mundo. E se tiverem qualquer dúvida, vocês podem abrir o áudio e ir falando, tá bom? E podem se apresentar aqui no chat. Ah, meu Deus, uma Márcia, eu apertei não participar sem querer. Socorro. Tomara que ela tente entrar de novo. Vou esperar um minutinho. Márcia B, alguma coisa. Ai, tentou. Deu certo. Márcia Brene. Deu certo. Então tá. Então, se vocês quiserem se apresentando no chat, e aí eu já vou começar. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Então, vamos lá. Então, vamos começar. Para quem entrou agora um pouquinho depois, meu nome é Beatriz Amparo, eu sou médica de família e comunidade. Eu fiz essa residência aqui pelo nosso programa de residência de Londrina. E hoje, atualmente, eu estou na UBS Padovani e recebo residentes lá internos também de medicina. Então, hoje a gente vai falar sobre o papel da atenção primária nos cuidados paliativos, por uma iniciativa da DAPS, para a gente conseguir cuidar das nossas pessoas que precisam desse cuidado específico.
E eu trouxe essa frase aqui, que é da Cicely Saunders. A Cicely Saunders é uma das precursoras do cuidado paliativo no mundo. Ela foi assistente social, enfermeira, médica e escritora. Então, ela era uma equipe multiprofissional nela mesma, né? E ela tem essa frase que é muito interessante, né? O sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. E todos nós aqui temos nossas equipes que podem proporcionar esse cuidado para as pessoas. Então, nós vamos conversar nessa conversa falando sobre o que não é cuidado paliativo. Alguns mitos que muitas vezes é a principal coisa que as pessoas sabem sobre cuidado paliativo. Então, será que cuidado paliativo é algo para acelerar a morte da pessoa? Será que os cuidados paliativos são apenas para pessoas que têm câncer? São só para quem está morrendo? Só para quem está ali nos últimos minutos? São ofertados apenas em hospitais? É uma coisa exclusiva de hospital? Será que as medicações que a gente usa nos cuidados paliativos viciam, causam dependência? Sentir dor é algo normal, algo tolerável? E cuidado paliativo, será que é quando não tem mais nada para a gente fazer que a gente vai indicar cuidado paliativo? Então, essas são algumas perguntas para a gente começar a nossa conversa de hoje. Tem uma pessoa com a mão erguida aqui no chat. Será que é sem querer ou a pessoa quer falar? Fernanda, não está aparecendo o sobrenome para mim. Bom, eu vou continuar. Qualquer coisa, vocês levantam a mão e me perguntam. Não precisa levantar a mão, só abrir o áudio e perguntar, tá bom? Então, esses são alguns mitos, né? E para falar sobre eles, a gente vai falar sobre os fundamentos dos cuidados paliativos. Quer dizer, quais são as coisas que fundamentam essa modalidade de cuidado que é o cuidado paliativo. Então, a primeira coisa é promover alívio da dor e de outros sofrimentos. Então, essa é uma das premissas iniciais do cuidado paliativo. Número 2, respeitar o tempo natural da morte. Isso significa que a gente não vai acelerar a morte de ninguém. Não existe isso de pedir para morrer antes e a gente facilitar isso. Isso não é uma prática ética e não é uma prática nem consentida no Brasil, juridicamente falando. Mas também nós não vamos prorrogar o tempo natural da morte das pessoas. Então, às vezes, né, em hospitais, em alguns lugares, a pessoa morreu e a equipe encara como uma parada e reanima e coloca um tubo e vai para a UTI e fica mais não sei quantos meses lá. Então, esse discernimento da morte, de uma parada cardíaca, por exemplo, é algo que todo profissional de saúde precisaria entender, né? O número 3 desses fundamentos é honrar a biografia da pessoa, os seus desejos e as suas necessidades. O número 4, oferecer suporte para viver tão ativamente quanto possível. Então, não importa se ela tem 1 semana, 10 anos ou 10 dias, ela merece viver ativamente e com qualidade o tempo que for possível. O número 5 é que o cuidado paliativo deveria ser iniciado o mais precoce possível, justamente para poder garantir qualidade de vida. Então, sempre que a gente vê essa frase, cuidado paliativo, tem a ver mais com qualidade de vida e com dignidade do que com morte. E muitas vezes a gente associa cuidados paliativos com morte, né? O número 6 é realizar uma abordagem integral, validando todos os aspectos do cuidado. Integralidade é um dos princípios do SUS. E aqui nos cuidados paliativos, a gente só reforça essa ideia da integralidade. O número 7 é a qualidade e a dignidade da vida, independente do tempo que a pessoa tem. E o número 8 é entender e acolher os familiares nesse processo, tanto no processo do adoecimento, quanto no processo da morte e depois da morte, lidando com o luto. Para nós que somos da atenção primária, isso é uma coisa que a gente já faz, né? A gente já acolhe as famílias. Ninguém é nosso paciente, por exemplo, sem incluir a família. Então, é algo que já está meio na nossa cabeça, né? Cuidar das famílias. E por definição, o que a OMS traz como definição de cuidado paliativo? É uma assistência promovida por equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida para a pessoa e para a sua família.
Então, já na definição, a Organização Mundial de Saúde fala que essa assistência é promovida por uma equipe e que o objetivo é melhorar a qualidade de vida para a pessoa e para a sua família. Então, são duas equipes trabalhando, a equipe de saúde e a equipe da pessoa que a gente entende como sua família. Qual que é o contexto que o cuidado paliativo vai entrar? É um contexto em que a pessoa esteja diante de uma doença ou de um agravo que ameace a continuidade da sua vida. E como é que a gente vai fazer isso? Por meio da prevenção e do alívio de todos os tipos de sofrimentos, da identificação precoce. Então, quanto antes você identificar que pode ser que aconteça um problema, uma dor ou um sofrimento naquela pessoa, melhor. Porque nós vamos precisar fazer uma avaliação impecável e um tratamento da dor e dos demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Essa palavra impecável, estar dentro da definição de cuidado paliativo, faz bastante diferença, né? Quando a gente fala que a nossa avaliação ela precisa ser impecável, a gente precisa conhecer esses sofrimentos, sejam eles físicos, sociais, psicológicos e espirituais, para poder cuidar deles com muito cuidado, com muito carinho. Então tá, nós já vimos quais são os fundamentos do cuidado paliativo, quais são os mitos principais que se falam, né, quando a gente entra em contato com essa palavra, qual a definição que a Organização Mundial de Saúde traz para nós. Aí nós vamos perguntar, onde esses cuidados paliativos acontecem? E esses cuidados, eles são divididos em 3 níveis de atenção. O nível 1 é o que a gente chama de ações paliativas. E essas ações, elas podem acontecer e deveriam acontecer em qualquer serviço de saúde. Se você tem um ambulatório, se você tem uma casa de repouso, se você tem qualquer lugar, deveria acontecer ações paliativas. O que são ações paliativas? Conseguir se comunicar de forma adequada com a família, cuidar da dor, cuidar dos outros sintomas. Que outros sintomas são esses? Fadiga, falta de ar, náusea, vômito, diarreia. Então, são sintomas em gerais que todo lugar deveria ter essas ações paliativas. Provavelmente, os nossos serviços hoje em dia estão nesse nível 1, porque a gente consegue fazer algumas ações paliativas. Então, cuidar de dor, conversar de uma forma assertiva, clara, adequada, acolher, acompanhar esse processo de luto. Então, esse é o nível 1. O nível 2 de cuidados paliativos, eles podem acontecer em hospitais gerais, em hospitais dia, em alguns ambulatórios, na atenção primária à saúde, na atenção domiciliar, nos institutos de longa permanência. O que seria esse nível 2? Equipes que tenham alguma formação, pelo menos básica, em cuidados paliativos, que consigam receber pacientes em cuidados paliativos, fazer reuniões familiares, conseguir fazer uma gestão desses sintomas de uma forma efetiva, conseguir olhar para a esfera física, social, espiritual e emocional dessas pessoas, dar suporte para a família. E eu vejo assim, na atenção primária à saúde, nós temos muito essa possibilidade, porque a gente já conhece essas pessoas, nós já acompanhamos essas famílias aí há algum tempo, e nós precisaríamos só sistematizar esse conhecimento, né, e alguns detalhes técnicos, assim, que a gente precisa conversar, mas é um lugar ideal para o cuidado paliativo acontecer. E qual seria o terceiro nível, né, de uma assistência de cuidado paliativo? Ele acontece em hóspices, que são lugares específicos para pessoas que estão em fase final de vida, unidades de cuidados prolongados, equipes de atenção domiciliar especializadas e ambulatórios específicos de cuidados paliativos. Esse nível 3 é quando existe uma equipe exclusiva para cuidado paliativo. Então, tem um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um psicólogo, um assistente social, que está exclusivamente para cuidar de cuidados paliativos. E essas equipes exclusivas, elas deveriam ser a nossa retaguarda, para tirar dúvida, para discutir caso, para referenciar pacientes. Então, esse nível 3, talvez fuja um pouquinho, né, da nossa atenção primária, mas ele deveria existir em outros serviços da nossa cidade, para que a gente pudesse trocar ideias, pedir apoio, e ter um local específico para a gente encaminhar os nossos pacientes
quando o domicílio já não for mais um local adequado para ele ficar. Antes da pandemia, nós tínhamos serviços de cuidados paliativos no Hospital Zona Sul, no Hospital Zona Norte, que foram descontinuados para abrir leitos Covid. A gente torce e espera para que retornem, né, depois da pandemia. O Hospital do Câncer tem uma equipe nível 3, talvez não, a equipe mais estruturada de Londrina, hoje em dia. O Hospital Evangélico tem uma equipe consultiva lá, e no Hospital Evangélico, e tem os outros hospitais que estão tentando se articular para fornecer também esse cuidado para a nossa população. Esse daqui é um gráfico que fala mais ou menos sobre quando iniciar os cuidados paliativos. Então, um dos fundamentos lá nos primeiros slides era iniciar o mais precoce possível. Então, logo ao diagnóstico de uma doença que é ameaçadora da vida, os cuidados paliativos eles já deveriam entrar. E eles entram junto com a terapia modificadora de doença. Então, quando a gente fala em cuidado paliativo, não significa que a pessoa não vai ter nenhum tratamento curativo mais. A pessoa não está desenganada, ela não tem mais nada para fazer por você. Isso é um grande mito. A pessoa pode continuar, por exemplo, fazendo cirurgias, quimioterapia, radioterapia, tratamento medicamentoso para a doença dela, mas seria interessante que o cuidado paliativo convivesse por um longo tempo junto com essa terapia modificadora de doença, pensando na qualidade de vida, pensando nos direitos, na autonomia, na dignidade dessa pessoa. Então, aí que entra o nosso papel na atenção primária, de começar precocemente essa abordagem paliativa e acompanhar ao longo da vida dessa pessoa. Com o passar do tempo, a gente vai vendo que o cuidado paliativo ele passa a ter mais importância e a terapia modificadora de doença menos importância. Mas na maioria do tempo, elas acontecem juntas. Alguém pediu para eu aceitar uma pessoa, mas não tem ninguém pedindo solicitação. Se der para pedir para ela sair e entrar de novo, eu posso autorizar. Tá bom? Então, como eu estava falando, né? Por muito tempo, a terapia modificadora e os cuidados paliativos vão conviver, até que vai chegar um momento que a pessoa vai ficar em cuidados paliativos exclusivos. Nesse momento que ela fica em cuidados paliativos exclusivos, não faz mais sentido fazer ações que vão invadir a pessoa e não vão trazer conforto e cuidado. Porque, como a gente falou desde o começo, o principal aqui para nós é conforto, cuidado e alívio dos sintomas. Qualidade de vida, dignidade. Então, de repente, nesse momento, não vale a pena expor a pessoa a uma cirurgia, a uma internação de UTI prolongada, a uma intubação, a diversos tipos de sonda, enfim. Então, isso aqui vai ter que ser muito discutido caso a caso, para ver o que vale a pena e o que não vale a pena. O que tem sentido para aquela pessoa e o que não tem sentido. Depois desse período de cuidados paliativos exclusivos, tem essa fase ativa de processo de morte, que é o que a gente chama, né? Que daí seria o ideal ter um hóspice para isso, ou então muitas famílias conseguem acompanhar esse momento no próprio domicílio. E o cuidado paliativo não termina com a morte daquela pessoa, ele continua no luto. Então, depois que aquela pessoa morreu, né, a família e todas as pessoas que estavam envolvidas no seu cuidado vão precisar de uma assistência da família, da equipe de saúde, para poder lidar com esse luto. E, mais uma vez, a atenção primária à saúde tem seu papel aqui, porque a gente continua acompanhando as famílias mesmo depois que as pessoas morrem. Mais uma frase da Cicely Saunders, que é aquela senhorinha que eu falei para vocês no começo, que foi assistente social, enfermeira, médica e escritora. Ela escreveu assim, né, em um dos livros dela. Eu me importo pelo fato de você ser você. Me importo até o último dia da sua vida e nós faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudar você a morrer em paz, mas também para você viver até o dia da sua morte. E acho que isso aqui entra bem nessa definição de cuidado paliativo, porque o que nós, enquanto equipe de saúde, temos que fazer? Nós temos que amparar essa pessoa e fazer ela viver até o dia da morte dela. E não adiantar a morte de ninguém ou falar só sobre isso. Não, é fazer ela viver até o dia da morte dela. E para quem são
os cuidados paliativos? Quem merece essa modalidade de cuidado? Não é uma sentença você falar que alguém está em cuidado paliativo. É um cuidado a mais, uma forma que a equipe tem de se organizar para poder cuidar melhor dessa família e dessa pessoa. Essa ferramenta, Spict, eu já deixei vários materiais lá no AVA. Para quem não fez ainda a inscrição no AVA, façam a inscrição, porque eu deixei todos esses materiais lá. E no final da aula eu vou colocar, inclusive, esses slides disponíveis lá, caso vocês queiram conversar com as equipes de vocês depois sobre isso. Mas essa ferramenta aqui, Spict, ela é uma folha sulfite, assim. Aqui ela tá cortada, né, os quadrinhos delas, para a gente conseguir entender melhor. Mas, assim, a gente fala que cuidado paliativo é para todo mundo que está diante de uma doença que ameace a continuidade da vida. Tá, mas que doenças são essas, né? Nesse primeiro quadro, a gente vê vários tipos de doenças que indicam cuidados paliativos. Quais são elas? Câncer é uma delas? Com certeza, né? Qualquer câncer? Não, não é qualquer câncer. E a gente escuta muito cuidado paliativo no câncer, mas veja que ele é só um quadradinho dentro de um retângulo enorme. Então, existem muitas outras doenças. O câncer, para quem com câncer merece cuidados paliativos? Quem tem capacidade funcional em declínio, quem tem metástases, quem já está muito debilitado para alguns tipos de tratamento. Então, são esses pacientes que vão entrar em contato com o cuidado paliativo. Quem mais? Demência e fragilidade. Pessoas que estão em demência, já com dificuldade de caminhar, com dificuldade de se comunicar, com incontinência urinária e fecal, que não consegue mais manter um contato verbal, que está com pouca interação social. Então, são vários critérios dentro de quem tem demência ou fragilidade. Doença neurológica, quem está com um declínio progressivo da sua capacidade física ou da sua capacidade funcional, quem está com dificuldade de comunicação e deglutição, por exemplo. Então, são vários critérios dentro dessas doenças. Doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca, quando já está com uma classe funcional 3 ou 4, doença respiratória, pessoas que já estão dependentes de oxigênio, por exemplo, que tiveram muitos internamentos no último ano. Doença renal, quem está em diálise, por exemplo, não existe uma perspectiva de transplante renal, de cura, né? Então, essas pessoas merecem ficar em cuidados paliativos. Elas podem ficar anos em cuidados paliativos, mas pelo menos elas vão ter uma equipe que sabe se comunicar, que sabe respeitar a sua autonomia, os seus desejos, fazer um bom controle das suas dores e dos seus sofrimentos, certo? Doença hepática, então tem muitos tipos de cirrose, seja cirrose alcoólica ou não alcoólica, que indicam também cuidado paliativo. E, de repente, fora dessas doenças aqui, existem alguns indicadores gerais de saúde. Ou então, por desejo da família, a minha mãe, ela tem condição de fazer cirurgia e tal, mas ela não quer ficar sendo internada, não quer ficar em UTI, não quer ficar em hospital. Então, o pedido da família e o pedido da pessoa também deve ser ouvido pela equipe de saúde. Esse instrumento, eu coloquei, a Silvana, que é uma fisioterapeuta que trabalha com a gente na Secretaria de Saúde, ela montou uma apresentação com todos os detalhes desse instrumento, e eu já deixei disponível lá no AVA. Então, se vocês puderem, quem tiver maior curiosidade, dá para imprimir essa folha desse instrumento, para vocês conversarem nas reuniões de equipe, com as equipes de PSF de vocês, e dá para ver essa apresentação que a Silvana deixou lá, que está bem completinha, bem legal, bem esmiuçada, digamos assim. Nós que somos profissionais da atenção primária, quando a gente está diante, por exemplo, de hipertensão, diabetes, câncer de colo de útero, gestação, seja o que for, qualquer condição de doença ou condição de saúde, automaticamente o nosso pensamento é pessoa, família e comunidade, não é? Isso é automático, às vezes a gente nem para pensar, mas é assim que a gente faz o nosso raciocínio. Então, a gente vê a pessoa, mas a gente já pensa, essa menina vem dessa família. Essa família está em tal bairro. Nesse bairro, eu tenho essa e essa dificuldade. Eu tenho essa e essa possibilidade. Esse nosso pensamento de atenção primária, ele é sensacional para a gente poder cuidar das nossas pessoas que estão em cuidados paliativos.
porque a gente já conhece o indivíduo, a família e a comunidade. E outra, se a gente não conhece, é rapidinho para a gente conhecer. Porque o vizinho vai falar para nós como é que está essa família, o ACS vai lá fazer o cadastramento, já vai nos contar quais são as dificuldades daquela família. Então, para nós que estamos na atenção primária, o vínculo, ele não é uma dificuldade, ele é uma possibilidade, uma facilidade. Então, a gente já tem esse olhar que outros profissionais que estão em outros locais, exemplo, hospital, ambulatório, enfim, eles não têm esse raciocínio rápido que a gente tem, de entender pessoas, famílias e comunidades, certo? E a gente já tem isso, então é um ponto a mais aí para nós. Como é que as pessoas pensam nos cuidados paliativos? O jeito é diferente, mas vocês vão ver que tem muito a ver com o nosso jeito de pensar. Nos cuidados paliativos, a gente divide, né, os sofrimentos em algumas esferas, em algumas dimensões. Então, tem a dimensão física, tem a dimensão emocional, a dimensão social e a dimensão espiritual. Como nós conhecemos as pessoas ao longo dos anos, muito provavelmente a gente já conhece essas dimensões. Às vezes a gente só não separa nessas esferas, mas via de regra a gente já conhece essas dimensões, né? E o que tem em cada uma dessas dimensões? Nenhuma delas é mais importante do que a outra, mas a dimensão física precisa ser a primeira a ser cuidada e aliviada. Por quê? O que tem na esfera física? A esfera física é onde tem as dores, as lesões, os machucados, as feridas. Os sofrimentos são causados pelas doenças ou pelas comorbidades, ou então pelos tratamentos. Tem muito tratamento que faz muito mal para as pessoas. Exemplo, radioterapia, quimioterapia, hemodiálise. Às vezes a pessoa sai de lá acabada, cansada, com dor. Então, tem muitos tratamentos que causam dor. E a gente precisa saber cuidar desses tratamentos. Como é que a gente parte para uma esfera emocional se a esfera física da pessoa não está controlada? Então, como é que você vai conversar sobre, você tá triste, você tá feliz, sendo que a pessoa tá morrendo de dor, tá vomitando, tá com náusea, tá cansada, tá fadigada. Então, por isso que a esfera física precisa ser a primeira a ser controlada para depois a gente conseguir acessar as outras esferas. E quais são essas outras esferas? A emocional. Então a pessoa tá com dor controlada, não tá mais com náusea, tá conseguindo conversar. Então a gente vai para a dimensão emocional. Nós vamos explorar o medo dela. Quais são os medos, as incertezas? Ela tem medo de sofrer? De onde vem esse medo? Né? Ela tem alguma experiência traumática prévia? Ela está ansiosa pelo que está por vir? Às vezes, a gente acha que não contar para a pessoa que ela está doente vai proteger ela. Mas, na verdade, a pessoa fica mais ansiosa ainda, porque ela sente na pele que ela não está bem. E daí a família não conta o que ela tem, a equipe de saúde esconde o que ela tem, ela não tem apoio emocional nenhum. Como é que ela vai ficar bem? Ela vai ficar cada vez pior. Ela pode se sentir desamparada, ela pode ter desesperança. Então, tudo isso está dentro da esfera emocional. Na esfera social, o que tem dentro da esfera social? Pessoas que muitas vezes vão ter o seu papel na família e na sociedade alterados. Então, vamos supor, até hoje, eu era quem sustentava a minha família, eu fazia comida, eu levava meus filhos na escola, o meu dinheiro do meu trabalho conseguia fazer com que meus filhos estivessem bem encaminhados. De repente, eu não tenho mais vigor físico para trabalhar, no meu trabalho, eu tinha uma posição de destaque, e agora eu vou ter que ficar em casa. Eu estou dependente de alguém para cuidar de mim, pode ser que não seja para tudo, mas para algumas coisas eu estou dependente. Então, eu vou precisar me adaptar. E essa adaptação precisa demais do apoio de uma equipe de saúde e da sua família também. Eu tenho medo do que o outro vai pensar, do julgamento. Eu vou ter preocupações habitacionais, com quem que minha família vai ficar, com que jeito, que casa, sendo que essa casa é minha, eu que consegui. Tenho preocupações financeiras. Então, se a gente não abordar essa esfera social, você pode dar a morfina que você quiser, que o sofrimento da pessoa não vai melhorar. Porque a dor e todos os outros sintomas, elas passam por todas essas dimensões. E se a gente não cuida de todas,
é melhor a gente né, a gente não tá cuidando de nenhuma, na verdade. Na esfera espiritual, pode ter, quando a gente fala espiritual, né, logo vem religião na nossa cabeça. Na maioria das pessoas, a espiritualidade e a religiosidade caminham juntas. Então, a crença em Deus, o exercício de sua religião, muitas vezes elas caminham juntas. Mas mesmo as pessoas que não têm uma religião bem determinada, ou uma prática religiosa, não tem um culto, não tem uma missa, muitas vezes, mesmo essas pessoas, elas têm a espiritualidade delas. Elas têm uma crença superior, elas buscam um significado para a vida delas, elas têm o que é sagrado para elas. O que é sagrado para cada um de nós? Será que a gente já parou para pensar nisso? Sagrado, para mim, pode ser um tempo de qualidade que eu passe com a minha avó, por exemplo. Sagrado, para mim, pode ser ficar em silêncio num domingo de manhã fazendo a minha oração. Sagrado, para mim, pode ser comer a comida do meu pai, minha comida preferida, que só o meu pai sabe fazer. Então, tudo isso são coisas que são sagradas. Então, pode ter a ver com religião, sim, mas quando não tiver a ver com religião, a gente tem que ajudar a pessoa a identificar o que é sagrado para ela, cultivar esse sagrado para ela e abordar essas questões espirituais, de o que é o significado da vida para ela. Se a gente não aborda essa parte espiritual, a gente deixa a pessoa com muita incerteza, muitas vezes ela começa a se sentir culpada, se sentir sozinha. Então, não é o sentido de levar a minha crença para a crença da pessoa, não é isso. É tentar entender qual que é a crença dela e valorizar esse sagrado para ela. Para abordar cada uma dessas dimensões, nós temos muitas perguntas que nós podemos fazer, nós temos muitas ferramentas, que se for do interesse de todo mundo, a gente vai detalhar isso mais para frente. Mas esse primeiro momento é uma hora da gente sentar juntos, né? Infelizmente, nós não estamos presencialmente, mas acredito que o online vai acabar dando vai acabar tendo essa função também, da gente conversar sobre essas diversas possibilidades aqui de sofrimento, e já que são sofrimentos, são locais possíveis da gente agir. Então, quando a gente for pensar em um plano de cuidado, a gente vai sentar um ACS, um enfermeiro e um fisioterapeuta. Então, vamos pensar, como é que nós vamos cuidar da parte espiritual dessa pessoa? Como é que nós vamos cuidar da parte emocional? Então, independente dos profissionais que estão aí pensando nesse plano de cuidado, envolver sempre alguém da família, envolver a pessoa sempre que for possível e levar em consideração essas 4 esferas aqui para cuidar. Tá bom, já vimos a definição, vimos para quem, vimos os mitos e, trocando em miúdos, né? O que nós na atenção primária podemos fazer? O que nós na atenção primária temos de bom e que já acontece que a gente pode utilizar para os cuidados paliativos? Primeira coisa que eu gostaria de destacar são os agentes comunitários de saúde. Eles são os olhos da nossa equipe. Eles estão na rua, nas casas, vendo o que está acontecendo, e eles trazem para dentro da unidade de saúde a visão da comunidade. Então, só pelo fato do agente comunitário existir, eles já são um trunfo muito grande que a atenção primária tem. Imagine uma equipe, quando eu falei dos níveis de equipe, né? A equipe nível 3 de cuidados paliativos. Imagine se eles tivessem ACS. Eles seriam muito melhores do que eles são. Mas nós temos. Então, a gente tem que valorizar, né, esses profissionais e contar muito com o conhecimento deles para fazer esses planos de cuidado aí. Comunicação. Se comunicar não é fácil para ninguém. Mas a gente, ao longo do tempo, na atenção primária, a gente conversa bastante sobre isso. Nós já temos vínculo com muitas pessoas, ó, aqui o vínculo. E claro que a gente precisa aprender muito mais, né, sobre comunicação. A gente sempre tem algo para aprender. Por exemplo, existem coisas específicas da comunicação de más notícias. Não é simplesmente você chegar e falar assim, e aí, queridão, beleza? É o seguinte, você tá com uma doença muito tensa, você vai morrer daqui 1 ano, e é isso, tá? Precisar de alguma coisa, eu tô aí. Isso não é comunicação de más notícias. Então, existe todo um passo a passo para a gente comunicar más notícias, que a gente pode conversar sobre isso também. Outra coisa, nem se preocupa, vai dar tudo certo, tá? Vai dar tudo certo. Será que você pode falar que vai dar tudo certo? Será que a gente pode fazer falsas promessas para a pessoa? Será que realmente vai ficar tudo certo?
Então, são algumas coisas da comunicação que, às vezes, a gente precisa, em equipe, qualificar essa comunicação. Mas a gente já tem um certo conhecimento aí nessa comunicação que já está muito à frente de muitas outras equipes. Conforme aquela definição da OMS que eu trouxe para vocês, né? Controle sintomático impecável. A maioria dos sintomas é possível que a gente trate na atenção primária. Dor, nós precisamos conhecer o que nós temos. Então, o que nós temos para dor? Nós temos dipirona, paracetamol, ibuprofeno, prednisona, isso na nossa farmacinha ali da UBS. Nós temos o Paranacendor, que disponibiliza gabapentina, codeína e morfina. Então, nós também conseguimos essas via Paranacendor, preenchendo a LMS certinho e tal, mas a gente consegue também. Não demora muito para chegar essas medicações, é coisa de uma semana. Na farmácia municipal, nós temos outras medicações que ajudam no controle da dor crônica. Exemplo, carbamazepina, amitriptilina. Então, a gente tem que conhecer o nosso arsenal terapêutico para cuidar dessas pessoas. Náusea, nós temos Plasil. Corticoide pode ajudar em náusea também. Haloperidol pode ajudar em náusea. Estou dando alguns exemplos aqui só para a gente ver que a gente, claro que poderia ser muito melhor nossas farmácias e nossas medicações, e a gente vai continuar brigando por isso. Mas a gente tem que saber mexer com o que a gente tem também, né? Fazer essa ginástica aí com o que a gente tem e cuidar. Omeprazol, hidróxido de alumínio, Plasil. Então, são várias coisas que a gente tem que a gente pode combinar e cuidar desses sintomas dessas pessoas. Nós já trabalhamos em equipe. Então, por definição, mesmo quem não gosta de trabalhar em equipe, sempre tem um ou outro na unidade de saúde que, eu não gosto de conversar, não gosto de trabalhar em equipe. Mas mesmo quem não gosta, na atenção primária não tem jeito. A gente trabalha em equipe. A gente conversa sobre os casos um com o outro. Um faz uma parte do atendimento, outro faz outra parte. Então, o trabalho em equipe é algo que faz parte da raiz da atenção primária. Então, não tem nem como não trabalhar em equipe. Trabalhar em rede, a gente também trabalha. É uma coisa que a gente poderia melhorar. Às vezes a gente não tem nem tempo, né? Para conversar com a escola, para conversar com o CRAS, para conversar com a assistência social, mas a gente já tenta, já é melhor do que em outros serviços. Então, talvez explorar mais isso. Uma coisa que faz muita falta para nós também é a contrarreferência dos outros serviços, né? Às vezes a pessoa vai para a UPA, fica internada no hospital, a gente não tem nem ideia do que aconteceu lá. Se a gente não ligar atrás, não achar um santo lá que nos responda, é muito difícil a gente saber o que aconteceu, né? Nós temos os projetos terapêuticos singulares. Projeto terapêutico singular para cuidado paliativo só muda o nome. É plano de cuidado e para nós é projeto terapêutico singular. Então, sempre que a gente puder fazer, claro que não é para todo mundo, porque a gente não tem nem tempo para isso, mas são coisas possíveis da gente fazer também. As nossas reuniões de equipe. Muitas vezes a gente usa a reunião de equipe só para falar daqueles pacientes que estão domiciliados que a gente vai visitar. Mas talvez começar a explorar mais essas reuniões de equipe para falar sobre essas pessoas que estão em cuidados paliativos, ou então pensar, nossa, será que aquela pessoa não mereceria cuidado paliativo? Vamos fazer um plano de cuidado para ela, vamos tentar fazer um controle desses sofrimentos dela, espiritual, emocional, físico e social, né? Nós podemos proporcionar óbito no domicílio desde que seja uma vontade da família e da pessoa, desde que a família banque isso, né? Então, nós temos algumas limitações, mas nós também temos algumas possibilidades. A atenção primária é a responsável pela coordenação do cuidado. Então, toda vez que a gente encaminha alguém para algum lugar, essa pessoa volta para nós, não é assim? Porque ela é nossa e vai ser sempre nossa, né? A gente pode referenciar para o alto risco, mas ela volta, continua acompanhando com a gente. A gente pode referenciar, sei lá, para fazer hemodiálise, mas a pessoa está no nosso território. Volta e meia, ela vai estar ali na UBS. Então, a gente faz essa coordenação do cuidado. E se lá na hemodiálise eles não têm a visão de que essa pessoa merece cuidado paliativo, que nós da atenção primária tenhamos essa visão, né? Nós somos o primeiro contato da população com o serviço de saúde. Então, se a gente se qualificar em cuidado paliativo, a gente vai ser uma referência e nós vamos conseguir dar acesso para essas pessoas a esse tipo de cuidado. É um cuidado que todo mundo merece ter esse cuidado em algum momento da vida. E se a gente conseguir trazer essa visão do cuidado paliativo, nem que sejam só ações paliativas, para nossas UBSs, nós vamos garantir acesso para essa população. Isso vai fazer muita diferença.
O Brasil, hoje em dia, é um dos piores países do mundo para morrer. Eu esqueci, eu não trouxe isso nos slides, mas vou comentar. Então, nós perdemos para todos os países da América Latina, nós perdemos para vários países da África. Aqui no Brasil, as pessoas não morrem de câncer, morrem de dor, gritando de dor em pronto-socorro, em hospitais. Então, imagina a diferença que a gente pode fazer na vida dessas pessoas, dessas famílias, se a gente conseguir, pelo menos, fazer ações paliativas, né, no nosso território. Visita domiciliar é algo que já faz parte do nosso dia a dia. E aí, a gente não precisa fazer visita só para quem está extremamente acamado, restrito no leito. O agente comunitário pode fazer uma visita para quem está precisando, talvez, entender melhor o que está acontecendo naquela casa, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico, o NASF. Isso já é uma prática da atenção primária, né? Acompanhar as pessoas ao longo da vida delas, acompanhar o luto dos familiares. Quantos lutos a gente não acompanha? E outra, nós mesmos, quem está há mais tempo aí na UBS, sabe que a gente também sofre quando os nossos pacientes morrem. E muitas vezes é um luto não reconhecido, né? A gente vai para casa triste, a gente chora, a gente vai no velório. Isso faz a gente sofrer também. Então, acolher o nosso próprio luto também faz parte, né? Enquanto equipe, quantas vezes a gente não apoia um ao outro? Precisa ser psicólogo para apoiar um ao outro? Se tiver um psicólogo, nossa, maravilhoso, né? Excelente. Mas a gente sabe que não é todo lugar que tem, não é todo dia que está lá. Então, quantas vezes a gente não é apoiador e acolhedor uns dos outros dentro da equipe, né? E como isso é importante, isso salva vidas, né? A gente já conhece o nosso território, a gente já está acostumado a cuidar do cuidador, então toda vez que a gente vai numa visita domiciliar, a gente nunca olha só a pessoa, a gente sempre pergunta, mas e você, como é que você tá, né? A gente tenta, né? Nem sempre é fácil, é um desafio gigante cuidar do cuidador, mas meio que a gente tem essa visão, né? Bem ou mal, a gente tenta amparar também, até porque o cuidador também é nosso paciente, né? E nós conhecemos a realidade. Quem nunca passou raiva porque a pessoa foi num serviço, o bendito do médico que atendeu a pessoa lá trocou a prescrição inteira por medicações todas compradas, ali na hora a pessoa falou, não, pode deixar que eu compro. Aí chega lá na UBS, não compra coisa nenhuma, fica sem tomar as medicações, porque óbvio que não ia comprar, a gente sabe, mas quem estava lá não sabia, trocou tudo, e aí aparece lá um belo dia, infartando, ou então com a pressão 20/14. Duvido alguém não ter vivido alguma coisa, pelo menos parecida com isso, né? Então, a gente conhece a realidade das pessoas, né? A gente não vai fazer essas mudanças malucas, né, sem conversar sobre isso. Esse quadrinho aqui que eu trouxe, quem falou sobre ele é o Alexandre Silva. Ele é um enfermeiro lá de Minas Gerais, que faz um trabalho muito legal nas favelas do Rio de Janeiro. Ele tem comunidades compassivas e é um enfermeiro maravilhoso, assim, eu já fiz muitos cursos com ele. E ele sempre traz essas quatro fases aí desses sentimentos. Então, o primeiro sentimento é a apatia. São aquelas pessoas que olham para um sofrimento e falam, eu não me importo. E, infelizmente, existem profissionais de saúde apáticos. Não é a maioria, graças a Deus, mas a gente sabe que existe. Mas a gente tem que tentar trabalhar com ele para ele subir de degrau. Qual seria o próximo degrau da apatia? Pelo menos a simpatia. O que é a simpatia? Eu olho, vejo alguém sofrendo e falo, olha, eu sinto muito. Então, pelo menos a pessoa já sente alguma coisa, né, por aquela pessoa e está sendo simpático ali naquele momento. Mas a gente pode subir um degrau ainda. Qual que é o próximo degrau? Empatia. Eu te entendo. Quando a gente chega na empatia, você não só olha e sente muito por aquela. Você conecta no seu coração com alguma coisa que dói muito em você e você sente a dor que ela está sentindo. Ter empatia é uma coisa boa para nós, para as pessoas, mas a empatia pode nos deixar paralisados. Porque se as nossas feridas pessoais não estão bem cuidadas, a gente fica paralisado. Fala assim, ai, eu não consigo entrar naquele quarto. Não consigo ver aquela mulher porque ela lembra muito minha mãe, lembra muito a minha tia, lembra muito, né, a minha filha, enfim. Então, se a gente parar na empatia, a gente fica paralisado e não consegue ajudar a pessoa. E qual seria o próximo passo, né? O próximo degrau? O próximo degrau é a compaixão. Você entende a dor daquela pessoa porque você conectou com algo que dói em você também.
mas você consegue ir adiante, você consegue ajudar essa pessoa. Então, tá, me lembra meu avô, tudo bem. Eu já me perdoei por não ter feito tudo que eu fiz, tudo que eu poderia ter feito pelo meu avô. Eu vi o que ele passou, foi bom, foi ruim, e agora eu quero ajudar outras pessoas que se pareçam com meu avô, por exemplo. Quando a gente não leva em consideração as nossas próprias feridas, a gente sofre muito e não consegue ajudar o outro. Então, por isso que a gente precisa trabalhar com os nossos sentimentos também. Então, obrigatoriamente, quando a gente fala de cuidado paliativo, a gente fala de autocuidado também. O que você está fazendo para se cuidar? Qual que é o momento que você para pensar em você um pouquinho? Então, essas coisas são obrigatórias quando a gente pensa em cuidado paliativo. Porque senão, para todo mundo na empatia. Se parar todo mundo na empatia, ferrou. Porque a gente não consegue entrar na casa da pessoa, não consegue cuidar dela, porque a gente fica simplesmente paralisado. Então, a gente tem que buscar a compaixão. E buscar, além de entender, ajudar as pessoas. Na atenção primária, nós temos dificuldades? Opa, esse é com a gente mesmo. A gente pode falar e tenho certeza que eu esqueci de muitas aqui. Nós temos pouco tempo, as nossas agendas, as nossas demandas são muitas. Então, a gente gostaria muitas vezes de fazer muitas coisas, a gente não consegue por conta do tempo. Muitas vezes a gente não tem uma equipe capacitada, de repente a equipe que você está, tem muita gente que é só simpática, que não é nem empática e que de lá com compaixão. Então, essa capacitação da equipe é algo que às vezes pega, né? O NASF, ao mesmo tempo, é uma potencialidade, mas ele também é uma dificuldade, porque muitas vezes o NASF fica poucos dias na nossa UBS, tem equipes que não têm NASF completo, então é muito bom que eles existam, eles fazem toda a diferença, mas mesmo nos lugares onde ele não existe ou não está completo, a gente pode, de alguma forma, se organizar para cuidar dessas pessoas. A falta de profissionais, então muita gente se aposentou, ninguém, né, não repuseram, sei lá como é que fala essa palavra, as pessoas, e aí a gente depende de hora extra, e às vezes gira muito esses profissionais, então isso é uma dificuldade que a gente tem. Em geral, nossas UBSs têm uma população adscrita gigante, que dificulta também esse acesso. Nós estamos sempre trabalhando com sobrecarga, isso aqui duvido que tenha alguma UBS que não esteja, né, trabalhando com sobrecarga. A educação permanente das nossas equipes é uma dificuldade, mas também, por outro lado, é possível. Então, por exemplo, nas nossas reuniões, né, agora na pandemia, a gente ficou muito tempo sem ter reunião geral, né, não de equipe, né, reunião geral. E a gente tem voltado, então talvez deixar uma meia horinha, uma hora dessa reunião para falar sobre algum assunto que a equipe esteja tendo dificuldade, chama algum profissional para falar, ou então chama as pessoas da própria equipe, vê alguém que tem mais facilidade já para falar disso. Então essa educação permanente, ao mesmo tempo que é uma dificuldade, é algo que é possível da gente vencer. O próprio interesse dos profissionais, tem gente que não quer aprender coisas novas, enfim, isso acontece. A gente tem limitações pessoais para falar da nossa finitude, para falar das nossas dores, para falar do nosso autocuidado. Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração durante esse processo. Sobre aquilo que eu falava, né, de cuidar das nossas feridas para poder cuidar dos outros, o Jung, né, Jung, na verdade, ele fala, é um psicólogo, que tem toda a teoria dele, né, e ele fala, somente quando conhecemos a nossa escuridão, podemos estar presente com a escuridão do outro. Se você não conhece e não cuida da sua própria escuridão, dói demais estar na presença da escuridão do outro. E daí tudo você vai achar horrível, né? Então, por isso que a gente precisa cuidar. Se a gente não se cuida, a gente não consegue cuidar de ninguém. Então, isso é um princípio muito importante da gente pensar quando a gente fala desse assunto. E de todos os outros, na verdade, né? Bem, na verdade, não é só com cuidado paliativo, é com qualquer outra coisa, né? Nas nossas próprias vidas, profissional de saúde tem muito esse perfil cuidador, que cuida de todo mundo, mas na hora de cuidar de si mesmo, a gente peca muito, né? Esse ano, em outubro, nós vamos ter o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos. Aliás, todo ano tem o Dia Mundial, mas o tema de 2021 é esse. Não deixe ninguém para trás. Equidade no acesso aos cuidados paliativos. E equidade é diferente de igualdade, né? Não é tratar todo mundo igual. Equidade é tratar diferente os diferentes. Quem precisa de mais cuidado, de mais visitas, de mais acesso, de repente ter
a oportunidade de ter esse cuidado. O objetivo é que o Brasil deixe de ser um dos países piores para se morrer, mas que a gente possa cuidar mais das pessoas, do sofrimento existencial delas, do sofrimento emocional, da dor física, não deixar mais as pessoas morrerem de dor, né? Eu falei da morfina várias vezes aqui, e é um grande mito, né? As pessoas falam, meu Deus, mas vai usar morfina. Morfina é só para quem está no fim da vida. Não é. Morfina é para quem tem dor forte, independente da causa, não precisa ser câncer só. Podem ser outras causas. E morfina não tem dose máxima. Então, a gente precisa, e tem disponível no SUS, é só fazer a LME. Então, assim, a gente pode dar essa atenção e esse cuidado para essas pessoas. E a atenção primária, quando eu vi esse tema do Dia Mundial dos Cuidados Paliativos de 2021, eu pensei, meu Deus, tem muito a ver com a atenção primária, né? Porque acesso, equidade, não deixar ninguém para trás, tem tudo a ver com a gente. Não sei a opinião de vocês. Eu trouxe um vídeo de 3 minutos aqui, tá acabando já, tá? Esse vídeo ele foi feito para homenagear o Dia Mundial do Médico de Família e Comunidade. Então, eu peço até desculpas por trazer um vídeo mundial do médico de família. Por quê? Porque esse vídeo, ele pode ser para o Dia Mundial de qualquer profissional que atua na atenção básica. Vocês vão ver. Tudo que fala nesse vídeo, todos nós fazemos todos os dias. Então, tentem desconsiderar a parte do médico e vejam esse vídeo como se fosse de qualquer profissional da atenção básica. Deixa eu dar o play aqui. Peraí. Cuidamos de pessoas, não de doenças. Somos médicos de família e comunidade. Somos médicas de todas as famílias e todas as comunidades. Somos saúde rural, saúde planetária, saúde sexual e reprodutiva. Atenção domiciliar, práticas integrativas, espiritualidade, cuidados paliativos. Cuidamos de bebês, crianças, idosos, jovens, homens, mulheres, não binários, humanos, todos. Somos LGBTIA+, somos diversos, defendemos os direitos das mulheres, saúde da população negra sem racismo. Liberdade, equidade. Praticamos medicina baseada em evidências, centrada nas pessoas. Somos partes iguais de criatividade, compaixão e compromisso. Fazemos a diferença na clínica, na aldeia, nas comunidades ribeirinhas, zonas de conflitos, morros, favelas, condomínios. Nas salas de aula, na gestão, na cozinha. Embaixo de uma árvore, na unidade básica de saúde, nos presídios, no consultório, na emergência de um hospital, na rua, no interior, na capital. Fazemos procedimentos, organizamos as medicações, retiramos algumas delas, explicamos a necessidade ou não de exames. Acompanhamos, aconselhamos. E fazemos isso todos os dias. Todos os dias. E sim, vivemos muitas vidas. Celebramos a chegada, rimos, choramos, dizemos adeus. Escutamos, falamos a verdade, construímos pontes, derrubamos barreiras. Sabemos seu nome. Falamos sua língua. Entendemos o seu olhar. Respeitamos suas filosofias de vida e crenças. Distribuímos cumprimentos, abraços, sorrisos. Damos más notícias com empatia. Cuidamos do amigo querido e da pessoa que parece ser difícil. Somos médicos de família e comunidade. Nunca paramos. E faremos isso novamente amanhã. E vamos continuar assim. Sem data marcada para terminar. Vamos juntos? Então, para nós que vivemos isso todos os dias, né? Não é nada muito absurdo. Eu descompartilhei aqui, peraí que eu vou voltar para a aula. Tem algumas palavras que eu destaquei aqui. Não sei se o som deu para ouvir bem, mas depois eu mando para vocês o vídeo certinho. E deixa eu só destacar as palavras que eu... Vamos lá. Tá.
Então, trouxe 2 slides aqui com algumas frases, né? Que fala sobre todos nós profissionais de atenção primária. Então, o que nós fazemos, né? Cuidamos de pessoas, não de doenças. Então, a pessoa não precisa estar doente para a gente cuidar dela, né? A gente faz vacina, a gente faz prevenção, a gente faz promoção à saúde, a gente faz rastreamento. Então, a gente cuida de pessoas, não só de doenças. Cuidamos de bebês, crianças, idosos, jovens, homens, mulheres, pessoas não binárias, humanas, todos. Nós somos diversos, pregamos a liberdade e a equidade. A nossa medicina, a nossa saúde, né, é baseada em evidência, sim, mas sempre centrada nas pessoas. Então, não adianta eu saber que o último protocolo de tratamento de, sei lá, insuficiência cardíaca tem um remédio que custa R$1.000. Então, eu sei que essa é a evidência, mas como a nossa prática é centrada nas pessoas, eu vou optar por uma opção que seja muito boa também e que talvez seja mais barata ou que tenha no SUS. Então, a gente já está acostumado a fazer uma saúde baseada em evidência centrada nas pessoas, com responsabilidade e compromisso, né? Nós somos partes iguais de criatividade, compaixão e compromisso. Quanta criatividade a gente tem que ter na atenção primária, né? De inventar grupo, de inventar bilhetinho, de inventar decoração, de inventar dia não sei do que, para trazer o povo para nós, enfim. Compaixão, compromisso. Se não fosse compromisso, o que seria, né, da atenção primária? Porque o SUS, no papel, na lei, ele é uma coisa, mas quem faz o SUS todos os dias somos nós. São vocês que estão na gestão de muitas equipes, apagando fogo todo dia, fazendo planos mesmo assim. Então, o compromisso é algo muito forte, né? Nós fazemos isso todos os dias e vamos continuar fazendo todos os dias. Quando nós não estivermos aqui, terão outras pessoas para fazer, assim a gente espera, né? Na atenção primária, nós vivemos muitas vidas, celebramos muitas chegadas, quantos pré-natais, quantas puericulturas, nós rimos, mas também nós choramos, dizemos adeus a famílias que se mudam, a pessoas que morrem. Quando a gente muda de território também, a gente chora. Então, são coisas muito presentes na nossa vida, né? Nós escutamos, nós falamos a verdade, construímos pontes, derrubamos barreiras. Quantas vezes a pessoa não vai num lugar e volta para a gente traduzir o que está escrito naquele papel, o que quer dizer aquela palavra que aquela equipe de saúde falou? Nós sabemos o seu nome. Tem gente que sabe até o ID de um paciente ou outro. Falamos a sua língua, entendemos o seu olhar, respeitamos as suas filosofias de vida e suas crenças. Nós distribuímos cumprimentos, abraços, sorrisos, abraços um pouco menos, né, na pandemia, mas pelo menos um tapinha nas costas. Damos más notícias com empatia, cuidamos do amigo querido e da pessoa que parece difícil. Então, quem que não tem uma pessoa que é difícil de lidar? Mas mesmo assim, a gente cuida dela, mesmo assim ela é nossa, e a gente continua cuidando. Cuidar do amigo querido é mais gostoso e é mais fácil, né? Mas a gente também cuida da pessoa que parece difícil, é nosso papel também. Nós nunca paramos, e vamos fazer isso novamente amanhã. E a última palavra do vídeo é, vamos juntos? E essa é a palavra, é a mensagem, né, desse encontro aqui de hoje. Então, eu estou aqui representando a Residência de Medicina de Família e Comunidade, que é da Secretaria Municipal de Saúde de Londrina. Então, a nossa Secretaria Municipal tem um programa de pós-graduação para a formação de médicos de família e comunidade. O cuidado paliativo faz parte da nossa grade, né, de curricular de aprendizado. Então, nós gostaríamos de disponibilizar esses profissionais para ajudar a discutir casos, discutir temas com vocês, se for do interesse, né, de vocês, é claro. Em especial dos cuidados paliativos, nós pensamos em identificar profissionais que tenham interesse e tenham perfil para compor um grupo de matriciamento. A gente pensou num WhatsApp com 1, 2, sei lá, 3 pessoas de cada UBS, para a gente poder compartilhar, discutir casos, tirar dúvidas, de acordo com as necessidades. A gente pode fazer encontros na UBS, né, os residentes mesmo, ou algum dos preceptores, dependendo do caso, né. A gente pode incluir também alguns profissionais da UEL, da residência multi, que a gente tem alguma proximidade. De repente, um tema está muito em dúvida lá no grupo, a gente pode fazer um encontro como esse
não sei, mais rapidinho, assim, de 1 hora e meia, não sei, né, vamos ver a avaliação de vocês, o que vocês acharam, mas para a gente tentar levar esse conhecimento, democratizar esse conhecimento dos cuidados paliativos e poder levar ele cada vez mais para mais pessoas. Mais para frente, se a gente vê se tem interessados mesmo, a gente pode organizar um curso básico. O curso básico tem o mínimo de tempo de 20 horas. Então, se tiver pessoas interessadas realmente em uma formação, a gente pode organizar via escola de governo, pode organizar junto com a DAPS. E aí, nesse caso, se a gente for fazer um curso básico, a gente faz com participação ativa. Então, cada um estuda um tema e cada um apresenta, e a gente faz uma rodada de aprendizagens assim. Então, essa é a nossa proposta inicial. Primeiro passo vai ser esse momento do WhatsApp, para a gente compartilhar materiais. Nesse grupo só vai funcionar durante o nosso período de expediente, nada de mandar mensagem de madrugada ou à noite. Não vale falar de bom dia, de política, de mandar outras notícias, é só cuidado paliativo, para ninguém surtar, pensando no autocuidado, né? Então, claro, se for do interesse de vocês, enquanto coordenação, né, dessas equipes. E, deixa eu ver, para terminar, trouxe uma frase da Elizabeth Kübler-Ross, que ela foi uma médica que descreveu as fases do luto, sabe? Aquela negação, barganha, negociação, enfim. Ela tem vários livros maravilhosos, e ela tem essa frase que eu gosto bastante, que eu escolhi trazer para vocês. Nenhuma teoria ou ciência do mundo ajuda tanto uma pessoa quanto um outro ser humano que não tem medo de abrir o seu coração para o seu semelhante. Então, quando a gente está diante de uma pessoa, são duas almas humanas cuidando uma da outra. A gente recebe muito cuidado dos nossos pacientes também. A gente recebe sorriso, a gente recebe gratidão, às vezes vem bolo, que é bom também, né? Mas os agradecimentos, a partilha, os encontros, são coisas que fazem que fazem nosso trabalho valer a pena também. Aqui eu deixei uma sugestão de alguns livros, não são livros técnicos, são livros, literatura mesmo, assim, que quem gosta desse assunto vale muito a pena ler. Então, esses dois são da Ana Cláudia Quintana Arantes, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver e Histórias Lindas de Morrer. São maravilhosos esses livros. Todos eles são bem curtinhos, bem legais. Esse é uma autobiografia da Elizabeth Kübler-Ross, A Roda da Vida. É um livro muito bacana também. Esses são Os Últimos Melhores Dias da Minha Vida, do Gilberto Dimenstein e da Ana Penido. O Gilberto Dimenstein, não sei se todo mundo conhece, mas é um jornalista muito famoso brasileiro, e a esposa dele também. E ele escreve como é que foi a vida dele, né, como é que foi o encontro dele com cuidados paliativos. Esses dois de baixo aqui é da Ana Michele Soares, é uma menina de 30 e poucos anos que está em cuidados paliativos há 10 anos. Ela tem um câncer de mama metastático há 10 anos, e ela começou a escrever, dar aulas, e ela é maravilhosa também. O primeiro que ela escreveu foi o Enquanto Eu Respirar, e depois ela escreveu A Vida Inteira. E o Atul Gawande escreveu esse livro Mortais, que fala sobre envelhecimento, sobre algumas crenças nossas de finitude, é muito bacana também. Então fica aí a sugestão a todos vocês. E agora eu gostaria de ouvi-los. Então, o que eu vou pedir para vocês? Para resumir esse encontro que nós tivemos aqui em uma palavra. Então, vou pedir para quem puder abrir o áudio, falar de onde é e falar uma palavra que resume tudo isso que a gente conversou aqui. No formulário que eu vou mandar para vocês aqui no chat e vou deixar disponível, vocês vão responder o que vocês... Aí vocês vão falar mais da sua UBS. O que você acha que dá para fazer, o que acha que não dá para fazer, o que tem de facilidade, o que tem de dificuldade. Aí vocês vão explorar mais. Mas nesse momento aqui, eu queria que... Nós estamos em 33 pessoas para falar. Fale uma palavra. Se quiser falar mais alguma coisa além de uma palavra, tudo bem. Mas é mais uma palavra mesmo que eu gostaria de ouvir de vocês sobre esse encontro. Quem não quiser falar e quiser mandar no chat, tudo bem. Ó, o doutor Eduardo já mandou agregando. Então, eu vou anotando aqui. Doutor Eduardo está no Aquiles, né? Agregando. Se alguém quiser abrir o microfone e falar uma palavra. Ó, a Ana Cláudia falou reflexão. Manda o OBS também, por favor. Qual é o seu OBS, Ana?
Alguém quer falar? Alguém tem alguma dúvida? Também pode perguntar. Ana do Armindo Reflexão. Gavete, reflexão também. Claudineia, acho que um gostinho de quero mais, Beatriz. DAPS, quero mais. Isso aí. Cafezal, gratidão. Irerê, empatia. Quem mais? A Vila Brasil não mandou uma palavra. Cafezal, gratidão. Vila Brasil, faltou a palavra. Chefe Newton também faltou a palavra, Viviane. Fala uma palavrinha aí que resuma nosso encontro. Se tiver duas pessoas da mesma UBS, podem falar também, tá? Vai querer aprendizado. Marabá, esperança. Vila Nova, excelente e desafiador. Residência, VMFC, emoção. Lindóia, aprendizado. Jane, quer falar? Pode falar. Pode abrir o microfone e falar. Novo Amparo, solidariedade, tinha esquecido. A palavra da Viviane é compaixão. Deixa eu completar aqui. Chefe Newton. Lerroville, fortalecimento. Vivi Xavier, conhecimento. Vila Brasil, amor ao ser humano. DAPS, respeito. Mr. Thomas, conhecimento. Muito bom. Jane, quer falar? Ergueu a mão aqui. Não sei se foi sem querer. Karen, compartilhar é de onde? Luciana, dignidade é de onde? Luciana Daps. Gente, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário, dar alguma sugestão? Beatriz. Oi, Eni. A gente está numa fase de discutir a disponibilização de algumas medicações básicas para as equipes que forem fazer o cuidado paliativo, de forma que a gente possa, às vezes, estar melhorando o acesso, né, dos pacientes a essas medicações. Então, por isso que esses dias a gente até enviou um questionário para as unidades perguntando quais os pacientes que são elegíveis, né, para cuidados paliativos, de forma que a gente está discutindo essa viabilidade junto à Centrofarma. Bia,
Muito legal, e isso é muito importante, né? A disponibilidade de opioide, por exemplo, é um dos critérios do país ser considerado como um país, digamos assim, com uma morte de qualidade, né? Então, isso é muito Oi, importante. Bia. Oi, pode falar. É a Márcia da Varta. Oi, meu amor. Tudo bem? Tudo Queria bem. dizer que a minha palavra é amor e dizer que tudo isso vale a pena, né? Que às vezes a gente tem enfrentado profissionais olhando para a gente, quando a gente aplica isso na prática, como se a gente fosse como se fôssemos ETs. Nossa, mas vocês tratam as pessoas assim? Nossa, vocês fazem assim? Então tudo isso que você veio trazer para nós hoje até emociona, porque é para dizer que vale realmente a pena tratar as pessoas com dignidade, sabe? Com amor. Era só isso que eu queria partilhar. Perfeito, Márcia. É isso mesmo. Mas então que a gente seja muitos ETzinhos juntos, né? E a gente continue cuidando assim, porque é o jeito que a gente acredita que faz sentido cuidar das pessoas, né? Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Mara, tem alguma palavra? Mara do Campos Verdes. Eu mandei aqui, gente, no chat, o Google Forms para a presença. Nesse Google Forms eu já pedi a indicação das pessoas que vocês querem que faça parte do grupo, desse grupo de WhatsApp, tá? Então, se não conseguirem responder hoje, quiserem ver melhor quem que vai participar, fiquem à vontade. Vocês querem que eu disponibilize essa gravação para vocês, pessoal? Não sei se quiserem passar para mais alguém da unidade de saúde de vocês, de repente. Para pelo menos a gente começar essa conversa, né? E aí, lá no grupo de WhatsApp, a gente pode ir marcando próximos encontros com alguns temas. Então, tá bom. Deixa eu ver quantas palavras eu tive. Faltou a palavra do Campos Verdes, da Mara. Foram 24 palavras, faltam algumas, mas acho que, enfim, acho que tá bom. Qualquer coisa, se alguém não conseguiu participar hoje, pode participar amanhã. Certo, pessoal? Então, obrigada pela presença de vocês. Respondam o formulário, a gente vai criar o grupo e a gente fica à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem lá no grupo. E é isso. Força para todo mundo, parabéns pelo trabalho que todo mundo já desenvolve até aqui. Tamo junto. Bom dia para vocês.